Essa análise aprofundada é um oferecimento do Hospital da Obesidade. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, explodiu de um jeito impressionante. Parece que, de repente, todo mundo conhece alguém que usa ou tá pensando em usar, sabe? As famosas canetas emagrecedoras. Com certeza. Elas estão por toda parte. Nas redes sociais, nas conversas de família. E virou um fenômeno, né? Cheio de promessas, mas também cercado de muita polêmica, muita informação desencontrada. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui. O nosso objetivo hoje é, cortar esse ruído e muito além daquela foto de antes e depois. Certo. A gente vai abrir a caixa preta desses medicamentos, entender a ciência por trás deles, os resultados que de fato são revolucionários, mas também encarar de frente os riscos e o cenário bem complexo que se formou aqui no Brasil. E para fazer isso, a gente se baseou em muito material. Tem desde guias médicos detalhados, estudos clínicos, até reportagens da polícia sobre mercado ilegal e as novas regras da Anvisa que estão mudando o jogo. É um cenário completo. Então, ok, vamos desvendar isso. Para começar do começo, apesar do apelido, não são canetas mágicas. São medicamentos injetáveis e a história deles começa, na verdade, em outro lugar, né? No tratamento do diabetes tipo 2. Perfeito. E hoje o mercado é dominado por 3 moléculas principais, digamos assim. A mais antiga é o liraglutida, que a gente encontra no Saxenda e no Victoza. Sim, essa já é bem conhecida. Depois veio a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. E que bom, foi ela que realmente popularizou o uso para emagrecimento. Ah, sim, com certeza. E a mais nova, que tem mostrado resultados ainda mais expressivos, é a tirzepatida. Ela está no Mundiaro e no Zepbound. E essa última, a tirzepatida, tem algo de diferente. Uma das nossas fontes chama ela de agonista duplo. Isso soa quase como ficção científica. O que isso significa na prática para o corpo? É um ótimo ponto. Agonista duplo significa que ela imita a ação de 2 hormônios intestinais diferentes. As outras imitam principalmente um. Ah, entendi. É assim, o nosso intestino, depois que a gente come, ele libera hormônios, as incretinas, como o GLP-1 e o GIP. Elas basicamente avisam o corpo, olha, a comida chegou. Certo. Os medicamentos mais antigos imitam o GLP-1. A tirzepatida imita tanto o GLP-1 quanto o GIP, ou seja, ela atua em 2 frentes ao mesmo tempo. E essa ação dupla, o que ela causa no corpo? Como essa imitação de hormônios leva à perda de peso? O mecanismo é fascinante, porque ele ataca o problema em 3 áreas. Uma de nossas fontes médicas tem um diagrama que deixa isso muito claro. A primeira frente é no pâncreas. Ok. Lá, esses medicamentos aumentam a liberação de insulina quando o açúcar está alto e diminuem a de glucagon. De forma bem simples, eles ajudam a regular o açúcar no sangue, que é a função original deles para o diabetes. Tá, isso faz todo sentido para o diabetes. Mas a perda de peso, imagino que venha dos outros 2 mecanismos. A parte do cérebro me parece a mais poderosa de todas. Sem dúvida. O segundo efeito e o principal para o emagrecimento é no cérebro, especificamente no hipotálamo, que funciona como o nosso centro de comando do apetite. Certo. Ao atuar ali, o medicamento reduz drasticamente a sensação de fome e aumenta a de saciedade. Não é que a pessoa está lutando contra a fome, sabe? O remédio está literalmente diminuindo o volume do sinal da fome. A vontade de comer simplesmente diminui. Então o medicamento está, na prática, reconfigurando a relação do corpo com a comida. E o terceiro efeito? Qual seria? O terceiro efeito completa o quadro agindo no estômago. O medicamento retarda o esvaziamento gástrico. Ou seja, a comida fica no estômago por mais tempo. Isso prolonga a sensação de estômago cheio depois de comer. Espera um pouco. Então, além de sentir menos fome por causa do cérebro, a comida que a pessoa come literalmente fica ali por mais tempo. Exato. Imagino que seja muito eficaz, mas deve ser uma sensação bem estranha no dia a dia, não? É uma observação perfeita. Sim, no início, muita gente relata exatamente isso. Uma sensação de estar sempre cheia, até um pouco estufada. Por isso que uma das recomendações é comer porções menores. Faz sentido. O corpo se adapta, mas esse retardo é parte fundamental do porquê funciona. Juntando os 3 pontos, melhor controle do açúcar,
menos fome e estômago cheio por mais tempo, o resultado é uma redução bem significativa na ingestão de calorias. E aqui que a coisa fica realmente chocante, os números. Quando a gente olha os estudos clínicos nas fontes, a eficácia é de cair o queixo. Uma das fontes mostra que com a tirzepatida, o tal agonista duplo, a gente está falando de uma perda de peso média de 19,5% a 20,9%. Em 72 semanas. É um número que muda completamente o paradigma do tratamento clínico da obesidade. Nossa, Para ter uma ideia, uma pessoa de 120 quilos poderia perder mais de 24 quilos. Para semaglutida, os estudos mostram uma perda média de uns 15% em 68 semanas. o que também é excelente. Excelente. A liraglutida, por ser mais antiga, fica em torno de 8% de perda de peso comparada com o placebo. Perder quase 21% do peso corporal, isso é o tipo de resultado que, até pouquíssimo tempo, era quase exclusivo da cirurgia bariátrica. Exatamente. É uma mudança de paradigma completa. Isso reforça muito a ideia de que a obesidade não é só uma questão de força de vontade, não é. Precisamente. Várias de nossas fontes médicas batem nessa tecla. A obesidade é uma doença crônica, com componentes biológicos, genéticos e ambientais muito profundos. Certo. Esses medicamentos funcionam porque eles atuam direto na fisiologia, regulando hormônios e vias neurais que, em pessoas com obesidade, estão desregulados. Eles não criam nada novo, eles restauram um equilíbrio que foi perdido. E os benefícios, pelo que eu vi, vão muito além da balança. Muito além. Um estudo importantíssimo que a gente encontrou nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, o estudo FLOW. Ele trouxe uma notícia fantástica. Qual? Ele mostrou que a semaglutida em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica reduziu em 24% o risco de progressão da doença renal e de morte por causas renais ou cardíacas. Uau! 24%? Então não é só sobre o peso. O remédio está ativamente protegendo órgãos vitais como os rins e o coração? É um benefício colateral gigantesco. Ok, a eficácia é impressionante. Parece a solução perfeita. Mas eu fico pensando, se algo soa bom demais para ser verdade, geralmente tem um porém. E no mundo dos medicamentos, esse porém costuma ser uma lista de efeitos colaterais, certo? É a transição mais importante que a gente poderia fazer. A promessa é enorme, mas ela vem acompanhada de uma necessidade de respeito e cautela. Os riscos são reais e precisam ser levados muito a sério. Imagino que os mais comuns sejam os gastrointestinais. Exato. Náusea, vômito, diarreia, constipação. A lista é conhecida. É por isso que muita gente desiste logo no começo. Ninguém gosta de se sentir enjoado o tempo todo. Claro, a boa notícia é que esses efeitos costumam ser piores no início e tendem a diminuir. O corpo se acostuma. É por isso que o tratamento começa com doses baixas, que são aumentadas aos poucos. Certo. E os guias que a gente analisou dão dicas práticas, sabe? Fazer refeições menores, evitar comida gordurosa e beber muita água. E com a popularização surgiram até uns apelidos curiosos. As fontes mencionam um rosto de Ozempic. Parece algo meio superficial, mas é um efeito real, né? É real. E tem uma explicação. Quando a perda de peso é muito rápida, a perda de gordura do rosto também é acentuada. E como a gordura facial dá sustentação para a pele, essa perda pode resultar numa aparência mais envelhecida, com mais flacidez. Entendi. Não é um risco à saúde, mas é um efeito estético que incomoda muita gente. E o dente de Ozempic? Esse eu não conhecia. Boca seca parece algo simples, mas pode aumentar o risco de cáries. Como assim? Sim. Um dos efeitos é a redução da produção de saliva. A saliva é a proteção natural dos nossos dentes. Ela neutraliza ácidos, ajuda a limpar a boca. Com menos saliva, o ambiente fica mais propício para bactérias, o que aumenta o risco de cáries, de doença na gengiva. Ou seja, o acompanhamento com o dentista se torna ainda mais importante. Fundamental. E tem outro ponto que me parece ainda mais sério, a perda de massa muscular. Um dos artigos que a gente leu destaca muito isso. Perder peso é o objetivo, mas perder músculo junto pode ser um tiro no pé a longo prazo, não?
Sem dúvida. Essa é uma das maiores preocupações no acompanhamento. A perda de peso com esses remédios não discrimina entre gordura e músculo, se não tiver um estímulo para manter a massa magra. Musculação, proteína. Exato. Musculação e ingestão adequada de proteína. Se não, uma parte significativa do peso perdido pode ser de músculos. Isso pode levar à sarcopenia, que é a perda de função muscular, e também faz o metabolismo desacelerar. Fica muito mais difícil manter o peso depois. Isso nos leva aos riscos mais graves. Felizmente mais raros, mas precisam ser ditos em voz alta. Com certeza. O primeiro da lista é a pancreatite, uma inflamação aguda e perigosa do pâncreas. Uma revisão que temos aqui aponta algo interessante. Os grandes estudos não mostrarão um aumento significativo do risco. Mas, na vida real, existem muitos relatos de caso, especialmente em contextos de automedicação ou uso de doses maiores que as recomendadas. O risco é baixo, mas é real e pode ser fatal. Pancreatite aguda. Isso é internação na certa. Mesmo raro, é um risco que precisa estar claro para quem usa por conta própria. Que outros riscos graves são citados? As fontes mencionam um aumento no risco de pedras na vesícula, o que é comum em qualquer emagrecimento rápido. Também citam casos de gastroparesia, que era uma paralisia parcial do estômago bem mais severa. E, em casos ainda mais raros, obstrução intestinal. E tem um alerta muito específico sobre a tireoide, certo? Sim, e esse é um ponto de contraindicação absoluta. Em estudos com roedores, foi visto um aumento de um tipo raro de câncer de tireoide, o carcinoma medular de tireoide. Isso em animais, não em humanos. Exato. Não foi confirmado em humanos, mas a precaução é máxima. Por isso, o medicamento é absolutamente contraindicado para qualquer pessoa com histórico pessoal ou familiar dessa doença específica. Então, para deixar bem claro, se existe qualquer histórico familiar desse tipo de câncer, o uso é proibido. Ponto final. Ponto final. E essa necessidade de uma supervisão médica tão rigorosa nos leva direto para o imenso problema que a gente está vendo aqui no Brasil. Exatamente. O uso indiscriminado e esse mercado paralelo criaram um problema de saúde pública tão grave que forçaram uma mudança na regra. Uma das reportagens detalha que, a partir de junho de 2025, a Anvisa passou a exigir a retenção da receita médica. A receita controlada em 2 vias. Isso, com validade de 90 dias. Uma medida parecida com a dos antibióticos. E quando a gente olha as notícias, entende o porquê. As histórias são de filme de crime. Li a reportagem da CNN Brasil sobre a Polícia Federal prendendo um homem no aeroporto de Brasília com 91 canetas na bagagem, para revenda ilegal. E tem outra, do TNH1, de uma apreensão de 400 canetas na fronteira. Elas estavam num fundo falso de um carro, sem refrigeração nenhuma. E esse ponto da refrigeração é crítico. Crítico. São medicamentos biológicos, eles precisam ser guardados entre 2 e 8 graus Celsius para manter a estabilidade e a segurança. O que acontece com um remédio desse se ele fica no calor de um porta-malas? Na melhor das hipóteses, a molécula se degrada e a pessoa injeta algo inerte. Joga dinheiro fora. E na pior? Na pior e mais provável, o produto pode sofrer contaminação bacteriana. A pessoa está injetando algo que pode causar uma infecção grave, um abscesso ou coisa pior. E tem um dado que mostra o tamanho do problema no Brasil. É assustador. É alarmante. Uma das nossas fontes da própria vigilância sanitária mostra que no Brasil o uso irregular desses medicamentos é responsável por 32% das notificações de eventos adversos. Pera, deixa eu entender. 32%? 32%. A fonte compara com a média global, que é de 10%. Nosso índice é mais que o triplo. Mais que o triplo. É um dado estarrecedor. Significa que de cada 100 problemas relatados no mundo, 32 são daqui do Brasil. E a maioria ligado ao mau uso. Esse dado, por si só, já justifica a decisão da Anvisa. A nova regra não é burocracia, então. É saúde pública. É uma medida de contenção de crise. Ok, então o cenário é este. Um remédio super eficaz, com riscos reais e um mercado paralelo perigosíssimo. Fica claro que usar por conta própria é uma roleta russa. Qual é, então, o jeito certo de usar essa ferramenta? A mensagem central que ecoa em todas as fontes sérias é uma só.
O medicamento é uma ferramenta, não é a caixa de ferramentas inteira. O tratamento padrão ouro para a obesidade exige uma abordagem multidisciplinar. E o que isso significa na prática? O médico prescreve, mas o trabalho está longe de terminar, né? Longe. Significa que a caneta, sempre prescrita e acompanhada por um médico, é a ignição, não o motor. Ela precisa ser combinada com o plano completo. E esse plano inclui quem? O nutricionista para ajustar a dieta, garantir proteína para proteger os músculos, o educador físico para prescrever o treinamento de força à musculação, que é o sinal mais poderoso para o corpo preservar a massa magra. E muitas vezes o apoio psicológico, que é fundamental para trabalhar a relação com a comida. Ou seja, a caneta não é a cura, ela é o que possibilita a cura. Ela te dá vantagem biológica para conseguir, talvez, pela primeira vez, aderir às mudanças de estilo de vida, que no fundo são o que vai sustentar o resultado. Exatamente. Uma das fontes explica de forma brilhante que o nosso corpo é programado para lutar contra a perda de peso. É um mecanismo de sobrevivência. O efeito rebote. O famoso efeito rebote, o medicamento funciona como um escudo temporário contra essa reação biológica, tornando a adesão à dieta e aos exercícios muito mais viável. Mas ele não substitui os hábitos saudáveis, que é o que vai manter o resultado a longo prazo. Então, o que tudo isso significa? Ao final dessa análise, qual a reflexão que fica? Fica a imagem de uma dualidade. De um lado, a gente tem um avanço farmacológico que é, sem exagero, revolucionário para tratar uma doença crônica e estigmatizada como a obesidade. E do outro? Do outro, a gente vê esse mesmo avanço sendo banalizado, tratado como um atalho estético, um hack para o corpo de verão, com todos os riscos que o uso indiscriminado e o mercado paralelo trazem. Certo. As fontes sugerem que o verdadeiro desafio não está na molécula do remédio, mas em como nós, como sociedade, enxergamos e tratamos a obesidade. É uma pergunta que fica para todos nós. À medida que os tratamentos se tornam mais eficazes, a questão que permanece é: vamos finalmente aprender a tratar a doença com a seriedade e a abordagem completa que a ciência aponta? Ou vamos continuar na busca pela solução instantânea, ignorando a complexidade do problema e colocando pessoas em risco? A resposta vai dizer muito sobre a nossa maturidade em lidar com a saúde. Para maiores dúvidas e para conhecer mais sobre o tratamento da obesidade e abordagens especializadas, o site é hospitaldaobesidade.com.br.